Uma vez uma pessoa me disse, só senta e grava. E é isso que eu tô fazendo. Possivelmente sem vídeo de apresentação, porque eu só quero sentar e gravar e falar pra vocês. Que tem me perguntado nos últimos vídeos, Rani, por que você parou de gravar? E como tá minha mãe, como que tá minha família? Eu acho que eu devia fazer esse vídeo explicando um pouco sobre o que tem acontecido nos últimos tempos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Rani Pons, eu sou de Cuba e moro aqui no Brasil já tem bastantes anos. E vou resumir um pouquinho da história para vocês que estão chegando aqui no canal. Nos últimos meses eu parei de gravar conteúdo porque já tem aproximadamente 2 anos que eu descobri que eu tinha epilepsia focal. E um dos objetivos era que minha mãe pudesse vir para o Brasil para ficar um tempo comigo no início de eu ter descoberto aquilo, porque eu trabalho com dança, eu sou artista de circo, então foi muito difícil no início me acostumar à medicação e poder trabalhar, já que o meu trabalho depende do meu corpo e meu corpo não estava respondendo bem por conta das crises da epilepsia focal. Na época, todos nos mobilizamos para que minha mãe pudesse vir, mas a documentação era muito cara e apesar de que eu recebi a ajuda de vocês e de amigos próximos, mesmo assim o governo cubano não facilitava. Tinha um prazo de validade dos documentos que eu enviava daqui para lá, que era de 90 dias, mas os documentos que minha mãe precisava ter lá para levar na embaixada demoraram muito mais de 90 dias, fazendo com que os documentos que eu mandei, que eram muito caros, simplesmente expirassem. E quando eu digo que os documentos que minha mãe precisava resolver em Cuba era questão de autenticar a identidade, uma coisa que aqui a gente faz no cartório, e que lá em Cuba minha mãe demorou mais de 6 meses para ter seus documentos autenticados. No final de contas, ela não conseguiu vir para o Brasil e foi tudo um dinheiro gasto, um dinheiro que eu, quanto pessoa que mora no Brasil e que trabalha com artes, é muito difícil. Muito difícil porque eu não vim de forma como muitos cubanos vêm e se tornam médicos, advogados e acabam tendo um ganho a mais. Eu vim para ser artista. E o artista, eu acho que em qualquer lugar do mundo, ele passa muito perrengue na vida. E eu acho que isso prejudicou o fato de minha mãe poder ou não poder vir. Então, de certa forma, eu sinto que a culpa tem a ver com isso. Eu acho que eu devia ter escutado meu pai quando eu disse para estudar medicina. Afinal de contas, eu gosto de medicina. Seria um pouquinho infeliz, talvez, porque eu prefiro artes, mas não tanto, porque eu também gosto de medicina. E vocês me perguntam como que minha mãe está. E eu vou falar como que Cuba está. E isso já inclui minha mãe e inclui toda a minha família, porque eu não posso falar exatamente dela. Eu preciso proteger minha família o máximo que eu puder aqui nas redes sociais. E aqui eu já respondo parte de vocês que me questionam às vezes por que eu não falo mais sobre Cuba. Eu tenho que ter muito cuidado, porque diferente de outras pessoas que falam abertamente aqui, porque tem mais facilidade de tanto de mandar dinheiro para a família de Cuba, ou então quase toda a família está aqui. No meu caso, toda a minha família está em Cuba, então todo o cuidado que eu puder ter na hora de falar é importante. Mas a situação de Cuba é a seguinte: o meu avô teve o vírus da catapora reativado, as vitaminas custam 8.000 pesos cubanos, sendo que o salário de Cuba, o salário mínimo, o salário da aposentadoria do meu avô é de 1.600 pesos cubanos. A verdade é que ele se estressa quando tem que, por exemplo, assim como todos os cubanos, pegar o único pão por dia que ele tem direito de comprar, que é esse pão aqui que eu vou deixar para vocês. Eles têm direito a comprar, e eu deixo a palavra comprar muito clara, porque muitas pessoas acham que em Cuba a comida é dada de graça, e não é. Ele precisa comprar um pão, e ele tem direito apenas a um, e esse um pão que ele tem direito é desse jeito aqui. É minúsculo, não enche e não alimenta. Ele se estressa quando tem que ficar 5 ou 6 horas numa fila com 85 anos para pegar remédio para pressão, para ele ou para minha avó. Ele se estressa e possivelmente ele fica muito triste de saber que não está se alimentando bem e de saber que a situação em Cuba está como está, enquanto os dirigentes estão vivendo muito bem. Não só os dirigentes de Cuba, como pessoas de fora. E eu digo que dirigentes vivem bem, assim como pessoas de fora, e quando eu falo pessoas de fora, me refiro a pessoas de aqui mesmo, do Brasil, que é onde eu moro e do que eu posso falar. Pessoas do Brasil que vão em Cuba aleatoriamente como turistas brasileiros e que voltam para o Brasil falando que Cuba é uma maravilha e cegamente, não estou nem dizendo pessoas que têm noção da realidade de lá, eu estou falando de pessoas que cegamente passam por cima de todos os cubanos e que para mim passam por cima, por exemplo, do meu avô, que está doente, que tem que ficar horas numa fila para pegar remédio. Então essas pessoas passam por cima dele, passam por cima da minha mãe, passam por cima de todos os cubanos que estão passando muita necessidade para vir aqui na internet e dizer que em Cuba está tudo bem e que é tudo lindo. A situação em Cuba é que as pessoas precisam andar na rua e as ruas estão com esse tanto de lixo. Por isso as pessoas adoecem mais, sobretudo as pessoas da Havana Vieja e de outros lugares também. Mas olha a situação das ruas da Havana. O lixo está acumulando tanto que o que deve propagar de doenças, isso é muito.
E aí as pessoas adoecem e não tem como se alimentar bem, não tem como ter um tratamento decente num hospital onde faltam coisas, porque obviamente não é o hospital militar, nem o hospital para estrangeiros. Aqueles hospitais onde você vê brasileiros que vão, ou pessoas de outros países e são tratadas, porque tem todo tipo de equipamentos, mas para o cubano não tem, para o cubano só tem do pior. E eu deixo aqui uma pergunta que eu sempre deixo, mas aonde que o bloqueio influencia em não poderem recolher o lixo das ruas? Essa organização o Estado não tem, mas ele se organiza para fazer aquelas passeatas que eles fazem, aquelas passeatas mentirosas, onde ameaçam os trabalhadores, que se eles não forem para aquelas passeatas, eles podem perder até o emprego. Então eles podem ameaçar os trabalhadores dessa forma, e eles podem fazer passeatas mentirosas, mas eles não podem organizar para recolher o lixo das ruas. Sempre que eu falo com minha família, eu descubro que não tem arroz, que não se tem feijão, que não se tem açúcar, que não se tem sal, muito menos algum tipo de carne. Sempre que eu falo com minha família, eu descubro que as pessoas estão passando fome. Eu descubro que as pessoas não têm remédio. Eu descubro que tem idosos que estão morrendo porque não tem remédio. Remédios que deveriam ser remédios básicos, de pirona. As pessoas não têm antibióticos para tratar qualquer tipo de infecção. Infecção num país onde as esquinas estão cheias de lixo. Enquanto isso, a minha sensação possivelmente seja de fracasso, porque eu estou aqui. Eu consigo hoje comprar um pão, um café e fazer um lanche. Eu consigo ter janta, por exemplo. Eu consigo ter uma rede de apoio de amigos que, se eu não jantar um dia, eles podem me ajudar. E minha família não. Possivelmente eu me sinto um fracasso, porque eu me salvei de Cuba. Eu consegui fugir de Cuba. E pela primeira vez eu estou falando num vídeo que eu fugi de Cuba. Sendo que eu não fugi, eu vim legalmente. Mas fugir tem mais a ver com o sentimental, com o psicológico de ter saído de um lugar como aquele. Então eu consegui de fato sair de Cuba, mas a sensação de fracasso continua. Porque enquanto eu estou comendo aqui, eu não consigo mais pegar um prato de comida ou um prato de lanche e imaginar que minha família possa estar passando fome, ou meus amigos, ou meus parentes, ou qualquer pessoa lá. E eles estão passando fome enquanto os dirigentes estão lá, bem, comendo, se alimentando bem, saudáveis e com acesso a uma boa saúde. Então, de que adianta ter me salvado de Cuba se eu não consigo salvar minha própria família? Porque fiz a escolha de querer ser artista. Eu não tenho condições, então, de fazer com que minha família venha. Eu não tenho condições, então, de me sentir que eu, de fato, venci. E o vencer na vida, talvez, seja assim, ser feliz. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma vida feliz aqui no Brasil, que eu tenho amigos, que eu tenho só realizado no sentido de fazer o que eu gosto. Mas eu não posso me sentir realizado a partir do momento onde eu saí de Cuba, possivelmente com a ideia de me salvar, por eu ser jovem demais, e hoje em dia olhar para toda a minha família e sentir que de nada vale eu poder me salvar estando aqui no Brasil, se eu não consigo salvar eles. Hoje em dia eu diria que meu único sonho repetitivamente, que eu falaria a cada instante até se realizar, e que eu queria ter os meus 2 avós aqui, minha mãe e meu padrasto, morando aqui no Brasil comigo. Eu achava que a felicidade vinha de conquistar você ser quem você quer ser. Eu achava que a felicidade vinha no simples, em ter o que comer, em ter onde dormir, em ter o que fazer, e o que fazer é o que você gosta. Se eu for analisar por isso, eu tenho essas coisas. Mas não é o bastante se minha família não está aqui comigo, se eles não têm isso. Então eu nunca vou ser feliz enquanto eu ver que minha família não está. Em Cuba, a situação está cada vez pior. Mais de 15% da população está fora. Você não vê uma família cubana que no final de ano não poste algum tipo de cartão ou de escrita falando sobre saudade dos mais queridos. Dos mais queridos que não estão mortos, que estão vivos, mas que estão em outro país. E não estão em outro país porque de fato eles queiram. Estão em outro país para poder ajudar a família. Então as famílias estão separadas. Não tem uma virada de ano, não tem um evento, um aniversário. Não tem uma única mensagem de grupo onde não se fale sobre saudade. Onde não se fale sobre a falta da família. Onde não se fale das necessidades que se estão passando. Onde não se fale que apesar de estar trabalhando, de serem pessoas que trabalham, que estudaram, que deveriam ter condições mínimas para ter uma vida digna, mas não tem. Não tem porque o governo não permite. Porque tudo que tiver de digno em Cuba pertence a um grupo seleto. O grupo de governantes, o grupo dos que trabalham a favor do governo, o grupo dos militares. E a população está cada vez pior. Isso está bem, na verdade, quem tem familiares fora que ganham muito bem e que sustentam os familiares de dentro. E eu só espero que esse governo acabe, mas para além disso, eu só espero que todos os cubanos um dia tenham uma vida boa, ou que possam lutar por uma vida boa. Mas para além disso, meu único sonho é que eu consiga ver meus avós novamente, é que eu consiga ir em Cuba novamente, ou que eles venham, é que eu consiga ver eles.
abraçar eles, é que eu consiga ver minha mãe, é que ela esteja bem, é que a situação mude. Esse é meu único objetivo, esse é meu único desejo. E é um desejo que eu tenho dia após dia. E é um desejo que às vezes me congela e que me faz não conseguir nem sequer vir aqui gravar um vídeo para vocês. Então, eu tava devendo, talvez, contar isso para vocês, porque sempre que eu gravava, vocês perguntam. E a verdade é essa. É uma verdade de frustração por eu ter passado por esses meses todos e eu ver que a situação lá só vem piorando. E minha meta é que as pessoas parem de falar o que não sabem de Cuba. Minha meta é que a cada vez mais pessoas que assistem esse tipo de vídeo falem para essas pessoas que estão mentindo sobre Cuba o quanto elas estão sendo erradas. E não só erradas, elas estão sendo más, elas estão sendo maldosas. Elas são pessoas ruins. Todas aquelas pessoas que um dia alçaram a voz para defender o governo cubano e deram as costas para o povo de Cuba são o pior tipo de pessoa que eu jamais pensei conhecer e que eu conheci aqui. Não só de aqui, do mundo todo, quem defende. Porque que tinha cubanos eu já sabia. Por serem doutrinados já sabia. Mas que tinha pessoas de fora foi a maior decepção, eu acho.